Olá, sou a engenheira Graziele Vicente e hoje eu vou fazer uma entrevista com o doutor engenheiro Selmo Cooperman. O Selmo é ex-presidente do IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, e membro de várias associações nacionais e internacionais. E hoje eu separei algumas perguntas para você, Selmo. A primeira delas é: temos visto muitos problemas patológicos, nas estruturas de concreto, principalmente as recém-executadas, e na sua opinião, por que isso acontece? O maior problema é a falta de conhecimento do pessoal que está lidando com as obras. A falta de conhecimento em relação a assuntos básicos, como, por exemplo, a cura do concreto, o cobrimento de armadura, aspectos logísticos de lançamento do concreto. Muitas vezes o pessoal na obra não sabe nem a quantidade de vibradores que precisa numa concretagem. O segundo aspecto é a maioria dos contratantes não sabe como solicitar o concreto. Em geral, o pessoal solicita o concreto somente a partir da resistência e esquecem que muitas vezes no próprio projeto existem exigências de módulo de elasticidade, entre outros. E o outro problema é a falta de conhecimento também mais específico com relação a manifestações patológicas que podem afetar o concreto a longo prazo. Então, por exemplo, o erro na colocação de espaçadores ou espaçadores inadequados pode acabar trazendo problema de corrosão de armadura, coisa que nós vemos na maioria dos prédios brasileiros. Problema de não saber o que é uma reação álcali agregado, o problema da heteringita tardia, que está no nosso meio já em vários estados brasileiros, e a maioria dos engenheiros não se preocupa com isso. Evidentemente, eles estão, em geral, muito mais preocupados em obter custos mínimos nas suas construções, em fazer economia, e nem sempre a economia leva a uma qualidade adequada. Existe a necessidade também, a nosso ver, da contratação por parte dos contratantes, dos construtores, dos empreendedores, de consultorias em várias áreas, entre as quais eu posso mencionar tecnologia do concreto, a área de formas, eventualmente a área de equipamentos também, mesmo o pessoal de cronograma, que tem muita gente especializada no mercado e que pode ajudar muito, e principalmente obras um pouco mais complicadas. Além disso, eu tenho a certeza que é necessária a participação nesses projetos novos de consultorias específicas para uma ajuda aos projetistas. Então, por exemplo, a verificação de projeto de estruturas é fundamental e consta de norma brasileira. Eu diria também que na parte de arquitetura seria interessante a participação também de empresas que não estejam diretamente envolvidas no projeto. Eu creio que com essas medidas, as manifestações patológicas nas obras diminuiria muito. Com base em todos esses problemas que você mencionou agora, quais seriam os prejuízos para as construtoras? Os maiores prejuízos para as construtoras, devido a essas manifestações patológicas que podem acontecer, se relacionam primeiro com os custos, segundo com o cronograma, e o terceiro com os problemas com os clientes. Digamos que nós estejamos construindo uma edificação residencial. Nós temos visto em muitos casos a necessidade de serem feitos reparos ao longo da construção e muitas vezes no meio da construção. Necessidade de demolição de pilares, muitas vezes, necessidade de reforço de vigas, entre outros fatores.
Isso acaba aumentando o custo da obra, atrasa o cronograma, às vezes em 2, 3 meses, se não for mais. Dificilmente é possível recuperar esse prazo, porque em geral os cronogramas já são extremamente apertados, e com isso a entrega, por exemplo, dos apartamentos de uma edificação residencial acaba se delongando e surge a insatisfação dos compradores e do próprio empreendedor, que se veem obrigados também a gastar o seu dinheiro, seja no aluguel de um outro imóvel ou no caso de shopping centers ou de edificações comerciais, a falta de faturamento, porque não conseguem inaugurar suas lojas no período que estava previsto. Por quê? Porque houve um atraso na entrega da obra devido à manifestação patológica, a problemas ocorridos na construção, seja devido ao que nós mencionamos como reações expansivas do concreto, mas eventualmente por próprios problemas de lançamento do concreto, de não se saber como vibrar, como lançar. Resistências baixas também podem afetar bastante a construção. E como poderiam ser evitados esses prejuízos? Esses prejuízos podem e devem ser evitados na capacitação dos engenheiros e de todos os participantes da empresa na prevenção do problema. As consultorias, inclusive, tanto de tecnologia, quanto de formas, quanto na consultoria do calculista estrutural que vai verificar o projeto, ou do arquiteto terceirizado que vai dar um palpite no projeto de arquitetura contratado, visam avaliar que aspectos da construção que podem vir a causar problemas no futuro e dessa maneira tentar prevenir e evitar que isso aconteça. Então, todos nós sabemos, pelo menos quem trabalha na área de tecnologia, que problemas podem advir de dosagens mal feitas de concreto, por exemplo. O problema da contratação de fornecedores de qualquer tipo de material pelo preço mínimo. No caso do concreto, isso também funciona. E muitas vezes os próprios fornecedores do material acabam tentando economizar nos insumos, por exemplo, no cimento, por exemplo, nos ensaios de compatibilidade entre o cimento e o aditivo que vai ser empregado no concreto. Isso pode trazer problemas inesperados e que poderiam ser solucionados previamente, mediante justamente a prevenção de acidentes. Por isso existe aquela máxima que diz: prevenir acidentes é dever de todos e também é melhor prevenir do que remediar. E, na sua opinião, quais medidas poderiam ser tomadas para melhorar a qualidade das estruturas de concreto? Para melhorar a qualidade da estrutura de concreto, seria necessário um planejamento muito bem feito da construção, a logística da obra, como vai ser recebido o concreto, de que maneira ele vai ser lançado, que precauções têm que ser tomadas antes do lançamento com relação às formas, à armadura, aos embutidos. Hoje está se fazendo uma série de obras onde há vários embutidos, principalmente em obras de paredes de concreto, e que demandam um expertise para não acabarem dando problemas. A escolha de materiais também é fundamental e isso inclusive implica num conhecimento maior do projetista da estrutura sobre o local onde a obra será construída. Então, é necessário que, se a obra for construída numa cidade praiana, por exemplo, Rio de Janeiro, Santos, Aracaju,
não importa. É necessário que o concreto tenha determinadas características que são diferentes das características de uma obra construída, por exemplo, em Belo Horizonte, ou na cidade de São Paulo, ou em Manaus. Então, essas pequenas nuances podem fazer toda a diferença. Os agregados de cada um desses locais são diferentes, os cimentos disponíveis são diferentes, os concretos serão diferentes e as características do concreto também. Porém, o que se tem notado muitas vezes nas obras é que não há uma caracterização prévia nem dos materiais nem dos concretos, e com isso, quando da construção, começam a aparecer os problemas, seja de não atingimento das resistências, não atingimento dos módulos e muitas vezes a necessidade de se refazer peças estruturais que demandam então um gasto desnecessário de dinheiro. E a que fatores o senhor relaciona o sucesso de uma obra? O sucesso de uma obra está ligado principalmente a 3 fatores. O primeiro deles, que eu reputo que é a qualidade da obra. A obra tem que estar pronta dentro das exigências do projeto e deve atender às expectativas do proprietário e do usuário final. Se é uma obra residencial, se é uma obra comercial, se é uma obra de infraestrutura, isso não importa. O importante é a qualidade, é saber que aquela obra, aquele apartamento, aquela laje do shopping center, aquele túnel de metrô ou de uma rodovia, eles vão ter uma durabilidade de 50 anos num caso, 100 anos em outro caso e assim por diante. Então a qualidade eu reputo que é o mais importante. O segundo é o prazo. É necessário que a obra seja entregue dentro do prazo estipulado para que não haja gastos desnecessários e é necessário o atendimento ao cronograma contratual. E o terceiro, que é tão importante quanto os outros, são os custos. É necessário que a obra acabe dando o lucro que tem que dar para todos os participantes. Ou seja, o empreendedor tem que lucrar, o construtor tem que lucrar, os fornecedores têm que lucrar e os usuários finais também têm que lucrar. O usuário que vai passar por um túnel que liga uma ponta a outra de uma cidade, ele vai fazer o seu trajeto pensando nessa conexão, no seu tempo gasto. Se amanhã parte desse túnel cai, como já ocorreu em alguns casos, ele vai ter que refazer o seu trajeto. A mesma coisa ocorre com o habitante de uma moradia, de um prédio residencial, onde por acaso começa a haver uma infiltração d'água através das paredes que estão com fissuras ou através de uma impermeabilização mal feita e assim por diante. Casos, por exemplo, de garagens com água penetrando por causa de supressão têm sido comuns, principalmente em cidades próximas ao nível do mar. E isso acaba provocando uma série de problemas com os usuários. Então, o custo está embutido não só na construção, nos materiais, na metodologia construtiva, etc., mas também tem que considerar a eliminação de custos desnecessários que podem vir a cair nas costas do construtor ou do empreendedor, caso a obra daí a 4, 5 anos tenha alguns problemas e haja necessidade de retornar para refazer ou para recuperar. E isso nós temos visto acontecer a miúde. Obrigada, Selmo, por dividir essas informações com a gente. Se você ainda não se cadastrou, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se
E acredito que essas informações tenham sido muito importantes e que possa contribuir com o conhecimento de todos para que os engenheiros construam obras de maior qualidade. Fico à sua disposição. Obrigada.